Um ano depois do 8 de janeiro, eu queria te chamar para fazer uma reflexão comigo. O que o Brasil aprendeu com aquilo, hein? Será que a gente, como país, fez a lição de casa para evitar que aquilo tudo se repita? Será que as providências que foram tomadas até agora são suficientes para garantir que a democracia esteja segura? Eu penso que não. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador-geral da República, e te convido a sentar o dedo no like para engajar comigo. Vamos nessa? Seguinte, passado um ano dos ataques golpistas do 8 de janeiro, qual é o balanço que a gente tem? Das 2.100 pessoas presas na época, 66 ainda estão na cadeia de maneira preventiva, que são aquelas prisões antes do julgamento que não tem data para acabar. Até agora, 30 pessoas foram condenadas pela justiça, todas elas chamadas de executores, ou seja, aquela galera que entrou nos prédios dos três poderes para quebrar tudo, ou então, como eu costumo chamar aqui, os bucha de canhão. Entre quem planejou, financiou, que é quem realmente interessa prender, por enquanto não tem nenhum condenado. E nem parece perto a condenação de nenhuma dessas pessoas. Então o problema já começa aí. Eu não tenho medo de errar quando eu digo que entre aquelas milhares de pessoas que foram presas e que estão sendo condenadas agora, a grande maioria foi enganada e estava lá se achando os heróis da pátria. Eram pessoas raivosas e manipuladas, que acreditavam de verdade que estavam salvando o Brasil de uma ditadura comunista que roubou as eleições com o objetivo de fechar as igrejas, de perseguir os cristãos, de legalizar o aborto, as drogas, de obrigar os nossos filhos a virar tudo gay, distribuindo uma madeira de piroca nas escolas, entre outros absurdos que foram martelados por anos nas cabeças delas. Os executores dos ataques, na sua imensa maioria, são pessoas extremamente ignorantes, preconceituosas, que foram doutrinadas a acreditar que esses preconceitos não só não deviam ser combatidos, como ainda estavam certos. Aquelas pessoas foram incentivadas a ignorar qualquer argumento contrário, não importa de onde viesse. E ainda foram levadas a se orgulhar da própria ignorância. Por isso, tanto discurso para que elas não acreditassem, por exemplo, em jornalistas. A imprensa checa os fatos. E se essas pessoas prestassem atenção nessas checagens, elas iam ver que estavam erradas, elas iriam enxergar as mentiras. Mas para evitar que elas enxergassem, elas ouviam sempre o mesmo conselho. Não assista, não ouça, não leia. Só acredite no que a gente mandar no seu zap ou então nas nossas redes sociais. E essas pessoas que são muito limitadas intelectualmente acreditaram. Os ataques do 8 de janeiro não eram o golpe em si, eram uma parte do golpe, a parte mais importante do plano. Vários depoimentos de pessoas que ficaram na porta do quartel revelaram qual era esse plano. Essas pessoas contaram que assistiram palestras e que nessas palestras foi ensinado o seguinte: era preciso ter arruaça, quebra-quebra, um caos que obrigasse o governo Lula a pedir ajuda dos militares decretando uma GLO, uma garantia da lei e da ordem. Isso faria o poder parar nas mãos do exército, que aí sim concluiria o golpe. Essas pessoas sabiam que não eram elas que iam dar o golpe. A parte delas no plano era quebrar tudo e deixar o resto com as Forças Armadas. E esse plano só deu errado porque o governo não fez o que elas esperavam, não decretou a GLO. Então, aquelas pessoas eram a base da pirâmide golpista. O topo, até agora, não viu a cor da justiça. E esse é o maior dos nossos problemas. Quem pensou, quem elaborou, quem articulou e quem pagou a conta continua livre, leve, solto, sem maiores consequências. Agora que estão chegando em alguns empresários que bancaram um aluguel de meia dúzia de ônibus para levar os golpistas para Brasília. Mas o que aconteceu, por exemplo, com o general Braga Neto, que pediu para aquelas pessoas não desistirem porque eles estavam fazendo alguma coisa nos bastidores que ele não podia dizer o que era? O que aconteceu com o almirante Garnier da Marinha, que topou na hora o convite do Bolsonaro para dar um golpe de Estado? O que aconteceu com o general Heleno, que montou uma equipe inteira de golpistas dentro do GSI e que ainda estava lá no dia 8 de janeiro para ajudar aquelas pessoas a destruir os palácios? E, por fim, o que aconteceu com o Bolsonaro, que passou 4 anos colocando em dúvida as eleições, o STF, e instigando as pessoas a odiar
todo mundo que não concorda com ele, inclusive ex-aliados que ele abandonou pelo caminho. Nada, não aconteceu nada com essas pessoas. E sem elas não teria acontecido o 8 de janeiro. Então, não, a gente não fez a lição de casa e ainda não dá para dizer que aquilo não vai voltar a acontecer. Porque os mentores, os líderes, os arquitetos do golpe não sofreram nenhuma punição até agora. Não passaram um dia sequer na cadeia. O 8 de janeiro só aconteceu porque o golpe anterior, de 64, nunca foi punido. Ainda existe uma promessa de que todo mundo vai pagar pelo que fez. Mas até agora, um ano depois, só sobrou para os bucha de canhão. E enquanto isso não mudar, a gente não está seguro. A democracia não está segura. Se não botar os peixes graúdos na cadeia, eles vão tentar de novo. Pode demorar, mas eles vão tentar. E eu é que não quero pagar para ver.